Zezé Mota, uma rainha que nos recebeu como reis, para fazer uma entrevista para o Jornal da ABM e registrar isso em vídeo para que vocês possam ver, né, no mundo inteiro, não ficar só restrito à comunidade de moradores da Barra da Tijuca. Então eu queria começar a perguntar para vocês, Zezé, como é que foi assim, o seu início de carreira como atriz, qual a sua origem, porque você é de uma família de músicos, né, veio para o Rio de Janeiro e veio morar onde? Onde é que você estudou teatro? Então tá, eu nasci em Campos, estado do Rio de Janeiro, né? Campos dos Goitacazes, né? E tem uma história muito curiosa, porque minha avó era parteira. Então, quando a minha mãe começou a sentir as dores, ela foi para a casa da minha avó. E aí, ultimamente, aí a primeira vez que eu fui cantar em Campos, o prefeito falou: você tem que pedir desculpas. Fui recebida com banda de música, com flores, com, sabe, fã-clube, aplausos, não sei o quê. E, de repente, quando chegou, antes de começar o show, o prefeito falou: você tem que pedir, você nos deve uma desculpa. Eu falei: meu Deus, eu acabei de chegar, já fiz alguma bobagem. Eu falei: como assim? Ele disse: não, porque assim que você chegou no cenário artístico, saiu no jornal, nasce uma estrela carioca, e você a tempo corrigiu e falou: não, eu sou campista. Só que nós descobrimos que você nasceu do outro lado da linha do trem. Portanto, você é São Joanense. Olha que situação. E isso tudo por quê? Porque minha avó era parteira, né? E então eu nasci em casa. Quando a minha mãe começou a sentir as dores, ela foi para a casa da minha avó. Só que do outro lado da linha do trem já era o município de São João da Barra. Mas agora eu não consigo mais dissociar assim, a minha identidade de campista. Eu sou campista. Sabe, você, de repente, aos 35... Seria a mesma coisa que chegar para o Milton Nascimento e falar: você não é de Minas, você é carioca, porque ele é carioca, né? Milton Nascimento nasceu no Rio de Janeiro, ele foi com 3 meses para Minas, né? Quer dizer, então você... Pois é. Isso acontece também com o Cacá Diegues. O Cacá Diegues, ele não nasceu em Maceió. Não me lembro onde ele nasceu, mas ele foi tão pequitito que ele só se sente alagoano mesmo. Claro. Então, e quando eu vou a Campos, eu vejo que eu não sou nem São Joanense, nem campista, eu sou carioca. Quer dizer, claro, estou exagerando, tenho o maior orgulho de ter nascido em Campos e tal, mas eu me identifico com o Rio de Janeiro, vim para cá com 3 anos de idade e me assumo como campista. Agora, São Joanista não é muito complicado para mim. E você veio morar onde? Porque São Joanista é de São João da Barra. São João da Barra. Que atravessou a linha do trem, você já é município de São João da Barra. E você veio morar no Rio de Janeiro? Eu vim de Campos aos 3 anos de idade. E você veio morar onde? Como é que foi o seu começo? Bom, eu vim de Campos aos 3 anos de idade e meu pai músico, minha mãe costureira, e eles foram morar no Morro do Cantagalo. Como eles tinham que trabalhar, o meu irmão ficou em Campos com a avó. E como eles tinham que trabalhar, eles não podiam me deixar sozinha em casa o dia inteiro, né? Então, eu morei com os tios no Leblon, morei no Jacarezinho com uma prima, e aí eu comecei a chamar ela de Mãe Cecília. Minha mãe ficou um pouco enciumada. E a Mãe Cecília também tinha poucos recursos. Minha mãe ficou preocupada de eu estar me alimentando bem ou não. E eu acabei indo morar com um tio meu, que era porteiro no Leblon, na rua José Linhares. Morei lá mais ou menos uns 4 ou 6 anos.
Então você viveu várias experiências, né, de classes sociais, de verdade, que te ajudou a fazer um... E tem uma coisa curiosa nessa coisa de ter ido morar na José Linhares, no Leblon, onde meu tio era porteiro, porque, por acaso, uma das moradoras era Marieta Severo. E eu, a vida inteira, me lembrava que, dos 4 aos 6 anos de idade, a minha melhor amiga chamava-se Marieta Severo. Porque, como meu tio era porteiro do prédio, só tinha filhos homens, eu ficava meio perdida. Então, eu ia para casa do Dr. Luiz, pai da Marieta, né, brincar com a Marieta. Isso nunca me esqueci. E aí aconteceu uma coisa mágica. Quando eu estreiei em teatro, eu estreiei numa peça do Chico Buarque de Holanda, Roda Viva, que era já casado com Marieta. E quem descobriu que eu era eu foi a mãe da Marieta. Vocês nem se reconheceram? Não, porque eu fui para a com 6 anos de idade. E a gente se reencontrou. Eu tinha, Marieta não sei, mas eu já tinha 21 anos. E aí a mãe da Marieta, assistindo a peça, falou assim: qual é o nome dessa moça mesmo? Maria José Mota. Bom, enfim. Pergunta para ela se ela não teve um tio chamado Sebastião, que quando eu estreiei, meu tio já tinha falecido, que era um porteiro. E aí a Marieta falou: vem cá, você é filha do Sebastião Mota? Eu falei: filha não, sobrinha. Eu falei: sou. Aí nos demos um abraço, sabe, daqueles. E vocês não se viam desde a infância de 6 anos de idade? Desde a infância. E já estávamos há meses ensaiando juntos sem saber que eu era Maria José e que ela era Marieta. Como se diz, não existem coincidências na vida, né? Existem famílias, né? Tem uma coisa muito bonita. Toda vez que encontro Marieta, a gente se dá esse abraço, porque é uma coisa muito forte, né? E 2 grandes atrizes brasileiras. Eu até vou pular uma pergunta, já vou direto ao Roda Viva, para você falar um pouco dessa experiência do Roda Viva, porque foi um momento difícil da situação do Brasil, onde tinha um grupo chamado Comando de Caças Comunistas que invadiu o teatro e agrediu os atores em São Paulo. Queria que você falasse um pouco desse episódio, que muita gente não sabe disso, né? A geração nova não sabe dessa história. Né? Eu já estreiei apanhando. Em vários sentidos. Um deles foi literalmente porque nós estreamos Roda Viva, que era de Chico Buarque, com direção de José Celso Martinez Correia. E os 2 considerados subversivos. Então, o que aconteceu? Um grupo de extrema-direita, né? De comando de caças comunistas, universitários. Eles eram universitários? Eles eram universitários. Me deu um branco agora, daqui a pouco eu me lembro de que universidade. Eles ficaram frequentando a peça durante algum tempo, sabe Deus quanto, para estudar toda seria a geografia do teatro, espaço. Sim. Mas quando vocês foram para São Paulo, que aconteceu isso? Né? Quando nós fomos para São Paulo. Isso. Bom, primeiro nós fomos proibidos no Rio. E aí nós fomos para a rua, era a época em que a gente ia para a rua quando não estava feliz com alguma atitude, alguma decisão do governo. Só citar isso para as pessoas, é 1966 isso, né? Quer dizer, 2 anos depois do começo da ditadura militar, antes do AI-5, né? Exatamente. Nós fomos para a rua com apoio dos estudantes e protestamos porque a peça foi proibida no Rio de Janeiro. Não me lembro depois de quanto tempo que a gente estava em cartaz, mas a peça foi proibida.
fomos para a rua, protestamos com apoio de intelectuais, artistas e estudantes, e a peça voltou a cartaz. Aí ficamos um sucesso danado, acho que uns 6 meses aqui no Teatro Princesa Isabel, e depois seguimos para São Paulo. Chegando em São Paulo, o grupo CCC, Comando de Caça aos Comunistas, decidiu que era uma peça subversiva, porque a gente, na peça, tinha uma crítica à tradição, família e propriedade. Era uma peça em que a gente, de repente, metade do elenco virava policial e metade do elenco virava estudante. E esses policiais entravam em cena com cacetetes, espancando os estudantes, e os estudantes gritavam: abaixa a ditadura, abaixa a ditadura. Então, a peça em São Paulo, esses caras frequentaram tudo, viram todos como se chegava nos camarins, e que horas começava, todos os detalhes. E de repente, um dia depois da peça, eles eram tão violentos, estavam tão ansiosos em nos espancar, que os últimos espectadores foram empurrados por eles para sair do teatro. Vamos embora, acabou, bora. E eu me lembro que eu ouvi um tumulto e fui lá ver do que se tratava. E me deparei com uns homens fortões, sabe, com soco inglês, cacetetes, não sei o quê. Eu não sabia do que se tratava. Saí correndo para o meu camarim e essa coisa do ser humano, da autoproteção, né, da autodefesa, essa coisa de se proteger, é muito forte, né? Em todo animal, né? O racional e o irracional. No meio do caminho eu falei, até eu chegar ao meu camarim, esses caras vão me pegar, não sei quem são eles. E o meu era o último. Então eu entrei no camarim do Rodrigo Santiago, que era o protagonista da peça. Entrei, empurrei a porta e falei, eles estão chegando. Ele falou, eles quem? Não sei. Aí ficamos empurrando a porta. E o Rodrigo estava recebendo os convidados. E aí os convidados também nos ajudaram, uns 2 ou 3, a empurrar a porta para que eles não entrassem. Só que nós não conseguimos, eles eram muito fortes, nós não conseguimos fechar a porta totalmente. Ficou uma frestinha. O que eles fizeram? Eles pegaram um extintor de incêndio, puseram nessa frestinha e nós todos fomos juntos. Eles invadiram o camarim, saíram espancando todo mundo. Eu me lembro de ter levado muita cacetada deles e, por incrível que pareça, claro, no auge da ditadura, eram cacetetes que foram identificados depois, porque alguns, na correria, deixaram escapar, da aeronáutica. Soco inglês, teve gente que foi parar no hospital. Quais eram os atores que faziam parte dessa peça, que hoje são... Olha, tinha o nosso saudoso André Vale, que foi o Visconde Saragossa, né? Tinha Pedro Paulo Rangel, Antônio Pedro, Paulo César Pereira. Em São Paulo, Marília substituiu Marieta, que estava presa no Rio fazendo uma novela. Marília Pera. Ai, meu Deus, tanta gente. Tem alguns que desistiram. Tinha o Samuca, que já se foi, que era um grande ator. Tinha o Flávio Santiago, que eu sempre digo que foi um dos meus padrinhos artísticos, porque ele foi me ver
apresentação no tablado de final de ano, e foi ele que me falou, vai ter teste para Roda Viva. E como é que ficou o teatro depois disso? Porque até Caetano fala isso naquela gravação célebre da Proibida, ele comenta isso naquele discurso. Como é que ficou o teatro depois desse acontecimento, nessa época? Foi bravo. Virou um pesadelo. Virou um pesadelo pelo seguinte, por exemplo, a minha comadre Marília Pera, se alguém pusesse a mão no bolso do paletó, ela já achava que ia tirar uma arma. Nós trabalhávamos escoltados por estudantes que estavam lá nos protegendo com as mesmas armas, com cacetetes, com não sei o que lá, que se nós fôssemos atacados, eles reagiriam. Então, foi um grande pesadelo. Tinha ator entrando em cena mancando, ator entrando em cena com o braço engessado, teve atores que... Eu me lembro de uma atriz que deu uma surtada mesmo, teve dificuldade de continuar fazendo a peça. Foi barra pesada. E o pior aconteceu em Porto Alegre. Quer dizer, não sei o que é pior. Tudo. Eu acho que na ditadura tudo era ruim. Né? Não tem pior nem melhor das coisas que aconteceram na ditadura. Foram coisas muito ruins, muito perversas. Mas em Porto Alegre, eu digo pior porque a peça foi proibida e nunca mais foi encenada no Brasil. Hoje, né? Essa peça nunca mais foi encenada. Nunca mais foi encenada no Brasil. Nós chegamos em Porto Alegre e, andando pelas ruas, eram distribuídos panfletos dizendo: se você é adepto do LSD, da maconha, das drogas, se você é a favor das drogas, não sei o quê, assista a Roda Viva hoje, que vai ser só hoje. A gente achou aquilo muito estranho, não? Tão loucos. Né? No dia seguinte, nós chegamos no teatro, o teatro estava lacrado. Lacrado, cercado de policiais, e nós fomos impedidos de entrar no teatro. E aí nós voltamos para o hotel, e o dono do hotel falou assim: pelo amor de Deus, saiam daqui. Nós estamos recebendo telefonemas de que vão jogar uma bomba. E aí nós tínhamos um colega do elenco que era de Porto Alegre. Ele falou: vamos lá para casa da minha avó. Vamos para casa da avó dele. Sendo que era o seguinte, a avó não podia saber por que nós estávamos lá. Então a gente tinha que fingir que era uma festa. Olha que loucura. Eu me lembro que a avó dele começou a fazer coisas gostosas e a gente não tinha condição de condição de comer. Entendeu? A gente fingia que comia, escondia, não sei o quê, porque a gente estava ameaçado de morte. Eu me lembro que, saindo do hotel, a gente parou num bar e os caras estavam lá. E disseram: acho bom que vocês irem embora hoje. Isto não é uma ameaça. A ameaça vem depois, se vocês não forem embora. E aí não tinha mais como ir embora. Naquele dia nós fomos para a casa do Toninho, da avó do Toninho, e a avó do Toninho não podia saber que nós estávamos lá escondidos. Os caras descobriram onde nós estávamos, sequestraram 2 atores, que aí já não era mais a Marília Pera. O Pereio, quando soube, a caminho também de ir ao nosso encontro, também foi sequestrado. E ele é gaúcho. E aí foi uma noite de pesadelo, porque a gente fingia que comia, a gente fingia que bebia, e a gente tremia de pavor, né? E tínhamos que representar na casa da avó do Toninho que estava tudo bem.
Foi uma época muito difícil, né? E até que eles nos encontraram lá, né? Eles sequestraram Zelão, que era um dos músicos, e a Elizabeth Gasper, que era protagonista na época, porque a peça teve 3 protagonistas. A Marília não pôde vir para Porto Alegre, foi a Elizabeth Gasper. O Zelão foi sequestrado, a Elizabeth Gasper e o Pereio a caminho de lá. E nós, além da dor de não ter representado naquela noite, da ameaça de estar sendo expulso da cidade, de saber que a peça não podia continuar, a gente ainda tinha que fingir que estava tudo bem. Foi uma experiência horrível. Horrível. Ainda bem que esse tempo já passou, né? Vamos falar um pouco da sua habilidade, da sua versatilidade. Você é uma das raras atrizes que cantam e que fazem muito bem as duas coisas. Obrigado. Né? Você leva o canto para as personagens e você canta com dramaticidade. Você prefere fazer uma coisa ou outra ou as coisas são dissociáveis? Ai, que pergunta difícil. Mas eu realmente me sinto em estado de graça quando estou representando e quando estou cantando. Agora, se me encostassem na parede, assim, você tem que decidir cantar ou representar, a escolha seria cantar. Você é originalmente uma cantora, né? Você começou a carreira como atriz, mas você, pela família de músicos, eu sempre digo que eu ouço música desde que estava na barriga da minha mãe. Porque meu pai, ele era professor de violão e era aquele músico que tinha uma disciplina, entendeu? Ele tinha um outro emprego, mas ele chegava em casa, pegava o violão, estudava religiosamente 2 horas, no mínimo, por dia, além de ser professor de violão. Então, quando eu comecei a estudar piano, eu entendi. Eu achava uma chatice de chegar em casa, era um apartamento muito pequeno, eu achava, ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu, que saco. Mas quando eu comecei a estudar piano, eu entendi que para você tocar bem o instrumento, você tem que treinar muito e não pode parar. E não pode parar. Eu, por exemplo, quando era adolescente, eu estudei piano aos 12 aos 13 anos, porque uma cliente da minha mãe, que minha mãe tinha uma ateliê de costura, me deu uma bolsa. Mas eu desisti porque eu não tinha piano em casa, eu não treinava, então eu não ia muito adiante, porque eu não treinava. Eu só fazia aula uma vez por semana. Mas você estudou canto ou isso é uma coisa natural? Ou... Não, canto foi uma coisa muito louca na minha vida. Eu estudei 12 anos. Eu estudei 12 anos e foi muito bom, porque no início da carreira estava muito indefinido, porque eu tenho um registro privilegiado. Você é contralto, né? Eu sou contralto, mas estava muito indefinido, eu não tinha consciência de que eu era contralto. Então eu cantava em qualquer registro. E com o tempo e com as aulas, eu descobri que o meu grave era muito bonito e que eu devia investir nele, quer dizer, eu não, a professora. E eu concordei com ela, a dona Fernanda Gianetti. Tive vários professores de canto, e uma delas foi a dona Fernanda Gianetti, o último professor, o último que eu digo, não, porque eu sempre volto lá, é o Vitor Crochê, que é maravilhoso. Você ainda pratica aula de canto? Eu tenho sido relapsa, mas assim, quando eu fico insegura, eu volto lá. Tipo assim, quando eu tenho uma temporada, por exemplo, eu me lembro que, vergonhosamente, a última vez que eu frequentei assiduamente a aula de canto foi quando eu gravei o disco da Elisete, eu estava segura. Deus, que responsabilidade interpretar a Elisete Cardoso. Aí eu tinha assim 2, 3 aulas
por semana com o Vitor, para ficar mais segura. Não, quando eu fiz Melodia... Ah, não, Melodia foi antes. Também. Sempre que eu tenho um desafio, eu volto para o Vitor Prochê, ele sabe disso. E quem é que te inspirou no teu começo de carreira, no canto e na representação também? Quem são os seus grandes ídolos, vamos dizer assim, de começo? Olha, minha guru foi Marília Pêra, que hoje em dia é minha amiga, minha comadre. Porque no início da carreira... Na representação e no canto também? Ou... Também. Porque a Marília, no início da minha carreira, quando eu vi que era muito difícil, e quando eu comecei a passar dificuldades em São Paulo, eu queria desistir. Porque eu comecei a pensar assim, meu Deus do céu, eu tenho pai, tenho mãe, tenho uma casa no Rio de Janeiro, eles já não moravam mais no Cantagato, já moravam no Leblon, entendeu? Eu tenho um endereço a 2 quadras da praia, por que eu vou ficar passando esse sufoco aqui em São Paulo? Sabe, comendo macarrão, porque é mais barato, sanduíche, e correndo o risco de ter problema de saúde. E aí um dia eu cheguei para Marília Pêra, que era protagonista de Roda Viva, e falei, estou desistindo. Ela falou, de jeito nenhum. E me levou para a casa dela e eu morei na casa da Marília 3 ou 4 anos. E aí a Marília era empresária, então eu fiz várias peças. Ela já produziu as peças dela? Já. A gente se conheceu em Roda Viva, depois ela me indicou para fazer a Moreninha, me indicou no teatro, me indicou para fazer a primeira novela, que foi Beto Rockefeller, ela me indicou para o Paulo, e eu fiz a Paula, né, que era a escrava da Moreninha. Depois ela montou a Vida Escrachada de Joana Martins, Joana Estampanato, que era musical, e como eu canto e danço, não sei o quê, ela me levou. E, enfim, a Marília é uma pessoa muito importante na minha vida, porque foi minha madrinha, minha irmã, Sua inspiração. minha comadre, e a Marília, eu me espelhei nela, porque como eu morei com ela, eu aprendi com ela que um dos segredos de uma carreira bem-sucedida é a disciplina. Então, e ela me dizia, um ator tem que ser completo. Na medida do possível, claro. Você tem que cantar, dançar e representar. E não pode, tem que se reciclar. Você tem sempre que ter consciência de que ainda tem alguma coisa para aprender, ainda tem alguma coisa para descobrir. Eu sou muito grata à minha comadre. E tenho muito orgulho de ser madrinha da Nina Morena, que é uma grande atriz. O Brasil, continuando essa questão de musical, ele não tem assim, uma grande tradição como os Estados Unidos têm em teatro musical, né? Lá você tem Broadway e tudo mais. E muitas peças que fazem sucesso aqui geralmente são adaptações. Hair, Noviça Rebelde, Hairspray, Cabaré. Como é que você vê a produção desse gênero de teatro musical de autores brasileiros e a repercussão junto ao público dessas peças genuinamente brasileiras? Tem sido um sucesso, né? Mas você sente que tem crescido? Cada vez mais. Eu mesma participei de uma do Charles Miller e do Cláudio Botelho, que foi Sétimo Musical. Música do Ed Mota, né? Com músicas do Ed Mota. Que, nossa, foi foi uma das peças que a gente tinha certeza que o teatro estava lotado todos os dias. Você sabe que ator tem essa paranoia, né? De ficar, sempre tem um buraquinho na cortina para você olhar para ver se tem público. Essa nunca fui olhar. E cada vez mais. Mas você sente que isso tem crescido, porque eu acho que assim, antigamente, nos anos 80, você não tinha muito isso. Não, pois é.
tem a ver com o fato de estar dando certo, e aí fica mais fácil conseguir patrocínio, né? Uhum. Deve ser por aí. Um cantor geralmente tem um compositor preferido. Qual é o compositor com que você mais se identifica? Vamos ver se o que eu imagino eu vou acertar aqui. Cara, é muito difícil escolher um compositor preferido no Brasil, porque eu acho que nós somos privilegiados nesse departamento, né? Mas sempre tem aquele assim que você... Agora, que é a sua cara. eu tenho um carinho especial pelo Luiz Melodia. Sabia. Foi o compositor que eu mais gravei. E, aliás, uma vez... Inclusive, está lançando um disco. Cadê o disco? Lançando, cadê? Eu vou sair de quatro para pegar o disco. Peraí. Eu pego. Está lançando um disco. Luiz Melodia. Luiz Melodia já de Macalé. Tem cada pérola aqui incrível. E são músicas interessantes, até mesmo para essa juventude, porque são músicas dos anos 70, 80, 90, deles, né? Com parcerias incríveis, como o Hélio Salomão, etc. Mas o que você se identifica com melodia? Assim, o tipo a melodia que ele faz, o Luiz Melodia, a melodia que ele faz é bacana, né? O tipo de construção que ele faz na melodia dele, os temas, a forma de ele colocar a letra. Eu não sei muito explicar, mas o fato, por exemplo, de Dores de Amores ter sido uma das músicas mais executadas minhas na rádio, porque é difícil você... Eu fico com essa dor tem que morrer. Eu fico com essa dor, é lindo, né? Oh, essa dor tem que morrer, a dor que nos ensina e a vontade de não ter. E essa coisa da metáfora da melodia me atrai muito. Porque eu me lembro que uma repórter me perguntou assim: você é a cantora que mais gravou Luiz Melodia. Será que você é a cantora que mais entende o que o Melodia quer dizer? E eu só tive uma resposta. Eu falei: olha, nem sempre eu entendo, mas eu gosto assim mesmo. E aí, com o tempo, com a intimidade com melodias, certas coisas eu falo: o que você quis dizer com isso? Para que você fez isso? E é muito gostoso tomar intimidade com essa coisa, como é que surgiu uma música, né? O Chico Anísio tinha um projeto que alguém um dia há de fazer, que é contar o que está por trás de cada música, o que deu origem ao Trocando em Miúdos, do Chico Buarque, né? Assim, um ator ou uma atriz negra protagonizar uma novela, antes era um evento raríssimo. Você acha que mudou essa posição dos atores negros nos papéis da dramaturgia, ou mesmo nos comerciais de TV? Sim. Norton que falava que será que negro não come manteiga? Sempre que me fazem essa pergunta, se houve uma mudança, é claro que eu tenho que voltar a 40 anos atrás, quando eu comecei. E voltando a 40 anos atrás, mudou. Nós hoje temos um Lázaro Ramos, né, como protagonista, uma Thaís Araújo. Eu mesma que fiz não sei quantas empregadas domésticas, nada contra fazer empregada doméstica. O que me incomodava era ter tido o privilégio de ganhar uma bolsa no tablado, de ter tido como professora Maria Clara Machado, e depois entrar na novela só para servir cafezinho, abrir porta e dizer sim senhor, sim senhora. Quer dizer, antes de mim teve Abdias do Nascimento, com o Teatro Experimental do Negro, né, onde estava Lármos de Souza, Léa Garcia, etc, etc. E depois do Teatro Experimental do Negro chegou o CIDAM, que é o Centro de Informação e Documentação do Artista Negro, que todos os dias eu rezava, porque eu dizia: eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso. Eu tenho que fazer alguma coisa para virar esse jogo.
Explica o que é o CIDA. Centro de Informação e Documentação do Artista Negro. Eu tenho muito orgulho porque foi assim, quando eu fiz sucesso no Chica da Silva, eu dava muitas entrevistas por dia. E eu percebi que eu não estava preparada para essas entrevistas, porque me faziam perguntas, por exemplo, sobre a questão do negro, e tinha que dentro do meu coração que eu tinha que fazer alguma coisa, que tinha alguma coisa errada, que nós éramos injustiçados, mas eu não sabia, eu não tinha um discurso sobre isso articulado. E aí eu vi que a minha responsabilidade, a partir de Chica da Silva, tinha... É isso que eu ia perguntar, assim, o ponto de mudança dessa coisa, né, do negro como protagonista e numa situação de, né, de ênfase foi Chica da Silva, né? Foi, porque quando começaram a me fazer perguntas que eu tinha um sentimento, mas eu não tinha o discurso articulado. Até que eu tive o privilégio de abrir um jornal e ler Curso de Cultura Negra no Parque Lage. Lá fui eu. Eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho uma responsabilidade agora, né? Depois dessa oportunidade que eu tive, que o Cacá Diegues me deu, de ser protagonista no cinema e tal. Uhum. E aí, a aula inaugural, uma mulher incrível chamada Lélia Gonzalez, que, entre outras coisas, ela era antropóloga, pesquisadora, escritora, professora da PUC. Ela, na aula inaugural, falou: eu sei por que vocês estão aqui, mas nós não temos mais tempo para lamúrias. Temos que arregaçar as mangas e virar esse jogo. Isso nunca me saiu da cabeça e eu dormia acordado pensando nisso. Tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. E eu acredito muito, eu sou mística, muito. Mística ou espiritualista? Espiritualista, com certeza sou kardecista. Embora você vive discutindo como é que é kardecista ou candomblista. Vai ver que a minha resistência a dizer, a confessar a minha ligação com o candomblé, eu acho que a minha resistência tem a ver com o fato da minha mãe ser testemunha de Jeová. Uhum. Isso para ela é muito para a cabeça dela. Uhum. Eu acredito muito na força da oração, mas ela todos os dias, Deus me ajuda, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas isso funciona como um cadastro de atores, de artistas, para que haja uma troca de informações para trabalho? Não, a ideia do Centro de Informação e Documentação do Artista Negro, que pode ser visitado no endereço www.cidan.org.br. Lá vocês vão encontrar mais de 500 atores negros. Agora, vocês estão vendo esses atores negros em cena? Não. Mas, apesar de não termos 500 atores negros em cena, de 40 anos para cá as coisas mudaram. Porque a gente não faz mais só aquele papel que estava destinado para o negro, que era o motorista, a enfermeira, a empregada doméstica, né, o mordomo. Nada contra fazer esses personagens, porque todos os personagens, todo ser humano é importante na vida, né? E seríamos de nós, né? Sem a nossa secretária lá da cozinha, eu estaria perdida. Sem a minha secretária do escritório também, porque E você tomou essa frente porque a Chica da Silva mexeu com várias coisas ao mesmo tempo. Ela mexeu com a posição da mulher nos anos 70, ela mexeu com a posição do negro, principalmente da negra, né? Apesar de ser uma história do século XVIII. Não. E o que me incomodou é que eu fiz um filme que estourou no mundo. Pra você ter uma ideia, eu antes de Chica da Silva conhecia 3 países. Eu tinha ido com Augusto Boal fazendo teatro, fazendo Arena contra Zumbi e Arena contra Bolívar,
eu tinha conhecido os Estados Unidos, México e Peru. E depois de Chica da Silva, eu conheço 16 países. Então, quando eu voltei dessa viagem com Cacá Diegues, divulgando Chica da Silva pelo mundo, parecia que isso não tinha acontecido, porque as pessoas continuaram me convidando para fazer As mesmas coisas. as mesmas coisas. Eu falei, poxa, isso tem alguma coisa errada aí. Né? Foi que ano que Era era do conselho, e foi logo depois do Quilombo. Foi logo depois do Quilombo, a gente começou em 1985, mais ou menos. Porque a coisa surgiu também porque quando eu comecei a cobrar dos diretores e produtores, porque essa quase invisibilidade do negro na mídia, eles diziam assim, não, os atores negros são muito ruins. Você é uma exceção, você, Ruth de Souza, Pitangas, Oswald, vocês são exceções, Legacy. Os atores negros ficam, são muito tensos, eles, quando fazem teste, não dá, eles ficam muito inseguros. E eu fui para casa, comentei com o meu marido na época, Jacques Banesky, que é um afro-belga, mas pesquisador na causa do negro, lá da Cândido Mendes, da Estácio, não sei o que, ele falou assim, você acorda. Tem atores negros, tem atores bons, ruins, mais ou menos, médios, não sei o que, de todas as cores, no mundo inteiro. O problema é que o Brasil não se assume como um país racista. Como se prega a democracia racial, o discurso tem que ser coerente a essa democracia racial. Então, a gente tem que arranjar uma desculpa, dizer que o ator negro é ruim, que não sabe onde encontrar os atores negros. Ali eu percebi que a gente tinha que fazer o que a Lélia Gonzalez tinha dito, arregaçar as mangas. Tomar uma atitude em vez de esperar por uma atitude paternalista. Você falou essa coisa de não se reconhecer como negro. Hoje, o censo, eu acho que tem uma indicação muito maior de negros do que antes. Você acha que isso é um reconhecimento das pessoas em assumir a sua condição de negro ou de afrodescendente? É um resultado dessa batalha? Com certeza. Porque não mudou isso de uma hora para outra. Com certeza. Os afrodescendentes procuraram mais. Eu acho que o movimento negro contribuiu muito para isso, no sentido de trabalhar com muito firmeza na questão de que o negro tinha que ter orgulho de ser negro. Eu acho que a revista Raça deu uma grande contribuição para isso. Isso é muito bonito. Deu uma grande contribuição porque nós vivemos séculos e séculos sem ter negro em capa de revista. Porque eles consideravam que negro, japonês e índio faziam parte de grupos de pessoas feias. Portanto, não podiam estar na capa de uma revista porque capa vende. E eles eram uma empresa e tinham que vender. Claro. Então a revista Raça chegou provando que negro é bonito, que negro usa sabonete, pasta dental, e não só bombril, e sabão em pó. Antigamente, você não via um negro fazendo propaganda de celular, né? Enfim, de vários outros produtos, né? Porque era como se a gente não consumisse isso, como se a gente não escovasse os dentes, não usasse sabonete Luxi ou Febo, qualquer outra marca. Né? Isso, como na Chica da Silva, ajudou os que também gostam dos negros, que não são negros, a apreciarem também, né? Com mesmo certeza. escondido assim, comprando a revista. Não, e teve uma coisa muito interessante quando o Caetano falou, eu sou neguinha, quando o Fernando Henrique falou, tenho um pé na cozinha,
O neguinho começou a ficar meio preocupado, falou assim, então, eu acho que eu também tenho. Todos nós temos. Você, eu acho que é um pouco difícil. Eu tenho índio na família. É mesmo? É mesmo. Olha Isso dito pela minha madrinha, 4 gerações atrás. Quando me perguntam, você é alemão? Não, sou brasileiro. Brasileiríssimo. Até a 4ª geração só tem brasileiro. Né? Não sei. Eu sou luso-afro-aborígene. 100% luso-afro-aborígene. Você acha que Chica da Silva virou um alter ego de Zezé Mota? Eu batalhando para imprimir meu nome na mídia, Zezé Mota. E aí agora eu faço sucesso e só me chamo de Chica. Depois eu descobri que ela era minha fada madrinha, que eu não tinha que reclamar de nada, que ela só me fez bem. Sim, eu estava em Cabo Verde, fazendo um filme com Francisco Manso. Eu chego no hotel, tinha uma ligação do Avancini. Comadre, ele me chamava de comadre, você topa ser a mãe da Chica da Silva? Eu tomei um susto. Falei, como assim? Essa é a própria, que história é essa? Eu falei, posso pensar? Ele falou, claro, amanhã você me responde. Aí eu falei, gente, agora você é a mãe dela? Aí eu fui fazer as contas, eu tinha 23 anos no filme. Eu falei, claro, já tem idade de ser a mãe dela. Já se fosse a avó. E percebi também que era uma homenagem muito bonita. Porque não se sabe nada da mãe da Chica da Silva. A Maria é uma ficção inventada, né, pelo autor e pelo Avancini. No dia seguinte, cedinho, Avancini é top. E foi um trabalho muito importante na minha carreira. Porque ser dirigida pelo Avancini realmente era um privilégio. Ele era um grande, um dos maiores diretores que esse país já teve. Porque ele dirigia o ator, não era o diretor do espetáculo. O Avancini era um diretor tão especial que ele combinava com você qual era o olhar do personagem. Que é uma coisa muito... Ele combinava em que região o personagem trabalhava. Então, a Maria tinha a voz gutural, ela não sorria nunca, e ela olhava, falava com as pessoas olhando no olho. Eu lembro de Avancini me chamar um dia e disse assim, cadê a Maria? Não estou mais reconhecendo ela. Eu falei, que isso, Avancini? Estou fazendo o que nós combinamos. Ela falou, ele disse, você está gravando os capítulos? Eu falei, não. Pegue os primeiros capítulos com a Thaís, que está gravando, e veja o que você está fazendo. Cara, morri de vergonha. Estava fugindo completamente do que a gente tinha combinado. Porque era assim, ele combinava de que jeito o personagem andava. Ele chegava, como o Cacá Diegues faz, a dissecar o personagem a tal ponto da gente discutir qual seria o signo daquele personagem, qual seria o orixá daquele personagem. Foram 2 diretores que trabalhei e que iam, quer dizer, o Avancini ia e o Cacá continua indo fundo no personagem a ponto de querer saber qual o signo dele, qual é o orixá. Será que ele é de Yansan? Será que ele é de Oxum? Isso com o texto já todo escrito ou em processo de criação? Porque às vezes o autor muda, né? E aí fica complicado para ambos, né? Eu acho que para ele já estava claro que a Maria era de Yansan. E a Chica também. Yansan cochoriana, do jeito que ela era. Nossa. Cabo Verde, né? Você chegou a rodar um filme em Cabo Verde. 2. 2 filmes? 2. O que você acha dessa interação nova entre o Brasil e esses países de língua portuguesa, principalmente Angola, né? Que foi independente nos anos 70? Eu acho emocionante, emocionante. Eu acho muito bom, muito bom. Público, quantos lugares tem Maracanã? Tinha...
o recorde de público do Maracanã foi Paul McCartney com 180 mil pessoas, mas hoje acho que 70 mil vai ficar menos ainda. Os festivais eram no Maracanã, né? Maracanãzinho. Não dá para fazer festival no Maracanã, não tinha som para aquilo naquela época. Eu não me lembro quantos lugares tem Maracanãzinho. Também não lembro. Bom, mas enfim, eu me apresentei assim ao vivo para mais pessoas na vida, foi no Maracanãzinho e em Portugal, por exemplo, numa dessas propostas, que era uma noite só de cantores de países de língua portuguesa. E eu estava fazendo um sucesso enorme numa novela chamada Cananga do Japão. E aí eu fui, e estava passando em Portugal. E aí, assim, como cantora, fora do Maracanãzinho, foi onde para mais pessoas eu me apresentei, foi lá. Eu fui a primeira a me apresentar, no começo tinham 30 mil pessoas na praça. Eu acho que o último foi o Gil, aí já tinham 100 e não sei quantas mil pessoas na praça. Eu adoro essa ideia. Um convite de uma produção, coprodução entre países, de alguma coisa assim? Olha, eu fiz 2 filmes em Cabo Verde, que foi... Mas é um filme brasileiro feito em Cabo Verde ou um filme de produção Não. de Cabo Verde? Produção Portugal e Cabo Verde. Ah, tá. E depois eu fiz uma que era Portugal, Cabo Verde e Brasil, que foi A Ilha dos Escravos, também com o Francisco Manso, queridão, diretor lá. Eu fiz também em Portugal uma participação num especial sobre essa de Queiroz. Eu acho fantástico, se eu pudesse faria mais. E eu tenho orgulho de ter uma sala, um cinema em Cabo Verde, com meu nome. Uau! Então tem que ter uma foto dele aqui. Eu adoro o pessoal de Cabo Verde, é um pessoal muito musical, muito hospitaleiro. Hoje, você sabe, né, a capoeira é o maior divulgador da cultura brasileira e da língua portuguesa no mundo, né? E tem professores de capoeira em Cabo Verde, As Maurício, Angola. Como é que foi aquela tua participação naqueles jogos femininos de capoeira, do Mestre Camisa? O que você... Foi uma emoção. Foi lindo demais. Foi um privilégio ter sido convidada para participar desse evento, porque eu tive várias surpresas. Por exemplo, eu não sabia que a capoeira estava Tão disseminado. tão disseminada no mundo. E eu estou vendo lá uma americana, sei lá, uma alemã, uma inglesa, não sei o que. Você não podia imaginar que não eram brasileiras, né? Eu fiquei muito emocionada de saber que estava ali presenciando uma cultura genuinamente brasileira e que é conhecida no mundo inteiro. Foi muito interessante aquela experiência. E poder falar para essa gente, né? Também participar. Cantar. Cantar. O vídeo já tem mais de 1.300 acessos já. Né? Olha só, que chique. E nós tivemos séculos de escravidão e outros tantos de racismo claro como americano, ou racismo velado como brasileiro. Eu queria saber a sua visão, se você acha que a história oficial já começa a reconhecer e divulgar grandes negros ou afrodescendentes, como Machado de Assis, Mário de Andrade, Aleijadinho, e reconhecer o berço da civilização, que foi o Egito Antigo, né, como uma civilização negra, né? Porque às vezes você... Não, eles eram árabes, mas como árabe com aquele cabelo, pelo amor de Deus, né? Você acha que isso já é colocado como uma história oficial? Porque até pouco tempo eu acho que não. Não é oficial, mas estamos chegando lá. Mas ainda vai demorar algum tempo. Qual é o nome daquela mulher maravilhosa do Egito? Nefertiti? Não. Falando do Egito Antigo?
Cleópatra, Cleópatra. Cleópatra. Que não era Elizabeth Taylor, nunca. Difícil ser Elizabeth Taylor. Pois é impressionante como... Gente, eu fui descobrir que Egito... Não, mesmo Chiquinha Gonzaga foi feita pela Regina Duarte, né? Pois é. Que não, ela era mulata, né? É uma loucura isso tudo, mas eu acho que ainda vai levar algum tempo para essas coisas todas irem para os seus lugares certos. Mas essa coisa do Machado de Assis foi uma coisa emocionante. E eu achei que foi um bom começo. E eu acho que a Academia Brasileira de Letras está num momento muito especial e que vai contribuir muito para essas coisas, assim como eles fizeram com Machado de Assis. Eu já assisti lá da Socimpro, onde eu sou, faço parte da diretoria, né? Atualmente sou secretária-diretora. Eu já assisti Escola de Samba batucando no jardim da Academia Brasileira de Letras. Outro dia eu fui homenageada lá. Mês que vem vai ser o Martinho da Vila. Quer dizer, eu acho que passos lentos, mas a gente vai chegar lá. Vamos lá. Bom, você sempre foi uma ativista do movimento negro. Como é que você vê hoje as conquistas alcançadas e as ainda desejadas? Eu queria que você falasse também desse teu lado ativista, a bandeira mais recente, que é a divulgação do tratamento da anemia falciforme. Ok. Eu acho que o movimento negro avançou legal. Avançou porque eu me lembro do tempo em que a gente se reunia e era uma reunião, eram encontros muito fechados. Ficávamos nós entre nós, sabe? Era quase uma maçonaria. Era quase uma masturbação, sabe? Aquela coisa, sabe? Eu me lembro que a Lélia Gonzalez, eu volto lá, a Lélia Gonzalez, dizia, não temos mais tempo para lamúrias, a gente se reunia muito para se queixar da vida. Uhum. E a gente fazia movimentos muito em determinadas datas. Era o 13 de maio, que depois passou a ser o 20 de novembro, né? que as discussões levaram a que Zumbi era mais importante do que a Princesa Isabel, essas confusões todas. Então, eu acho assim que teve avanços, sim. Agora, o movimento negro hoje não se reuniu. Eu acho que as pessoas da minha geração, que criaram o movimento negro nos anos 70, eles, como diz o Milton Gonçalves, são negros em movimento. Cada um tentando fazer alguma coisa, contribuir de alguma forma, né, para que a coisa aconteça. Né? Na revista, como editor da revista Raça, são outros no Sidam. Eu me lembro que o doutor Asfilófio, o engenheiro Asfilófio, que criou aqueles bailes souls no Renascença. Hoje em dia ele tem uma empresa de vídeo que chama-se Cor da Pele, não. Alguma coisa parecida com a Cor da Pele, em que aí ele registra todo evento que acontece sobre negros, e vira um vídeo, vira um DVD, e ele divulga, e não sei o que, não sei o que. O movimento negro virou essa coisa dos negros em movimento, denunciando, cobrando, discutindo a questão das cotas. Aliás, eu ia perguntar sobre isso, o que você pensa das cotas raciais? Eu sou a favor das cotas pelo seguinte, eu acho que o Brasil tem uma dívida com o negro. E tenho certeza que essa questão das cotas não é uma coisa para sempre. É uma medida meio que provisória. E eu acho que as cotas contribuíram para que se discutisse essa questão da desigualdade mesmo.
né, da falta de oportunidade do negro, né, chegar à faculdade por fazer parte, porque a maioria dos negros tem poder aquisitivo baixo. Isso, você não acha que pode virar um novo tipo de racismo? Tipo assim, Não, ele não. foi porque ele entrou por cota? Não acho isso não. Inclusive está comprovado que os cotistas se dedicam mais à terra, porque eles são muito gratos. Eles são muito gratos por fazerem parte de uma geração que conseguiu uma lei que permitisse que ele tirasse a faculdade. Aí tem até alguns negros que são contra as cotas, porque eles dizem assim, porque fica uma coisa cômoda, eu fiz faculdade sem cota, não sei o que lá. Mas nem todo mundo tem esse privilégio. Eu, por exemplo, considero uma cotista, porque se eu não ganhasse uma bolsa para fazer o tablado, eu não sei se eu estaria Seria aqui. uma bolsa porque você era uma atriz competente, né? Hã? Você era uma atriz competente, você estava iniciando, mas você tinha uma qualidade independente. Mas esses cotistas não passam por um crivo? Eles entram assim? Não sei como é que é. Eu acho que... Eu acho que é um assunto delicado, polêmico, sim, mas o Brasil tem uma dívida com o negro. Se a cota é uma forma de minimizar essa dívida, eu sou a favor dela e sei que não é uma coisa para sempre. Por quê? Porque esses caras vão se formar e eles vão ter condição de pagar a faculdade para os filhos deles. Se não for o filho desse cara, mas o avô desse cara. Enfim, as próximas gerações de negros vão ter condições de pagar uma faculdade para o filho. Vai depender de cota. Então eu vejo meio como uma medida provisória, não sei se estou falando besteira, mas foi a palavra que me veio. Mas na hora de conseguir o emprego, será que isso funciona? Eu me lembro quando eu estava fazendo eu fiz engenharia, eu fui fazer um teste numa empresa de consultoria, que eu não vou citar o nome, e eu dei uma olhada assim na avaliação, e numa das coisas que estava na avaliação, que não estava para que eu lesse, mas eu li porque eu sou bisbilhoteiro, boa aparência. Aí eu fiquei me perguntando, o que é boa aparência? Porque, por exemplo, eu não fui de terno, porque eu não andava de terno. Outras pessoas foram de terno, né? Pior ainda, nessa época eu era cabeludo e era meio ripongo. Então, eu não vou passar na boa aparência. Será que essa questão tem que ser discutida no nível de colocação no mercado de trabalho, não apenas de colocação nas faculdades, já que há essa dívida? Claro, mas aí você tem que dar cotovelada, você tem que denunciar, você tem que... por exemplo, eu tenho um amigo, até já falei nele hoje, esse que criou o Soul Music, que comandava o Soul Music, ele era DJ do Soul Music em Vila Isabel. Ele é engenheiro. Sendo que o pai dele também era engenheiro e tinha um escritório, uma empresa, não sei como é que é o nome da cidade, de engenharia. Então ele trabalhou com o pai a vida inteira. Eu não sei se o pai dele se aposentou, se o pai dele faleceu, e ele ficou meio a pé. Então ele falou, bom, agora eu vou ter que trabalhar para alguém. Eu acho que o pai dele partiu. E aí eu sou testemunha disso, de que ele deu no jornal uma vaga para chefe de obra, engenheiro-chefe de obra. Ele ficou entusiasmadíssimo, foi o primeiro a chegar. Foi entrevistado por não sei quantas pessoas. Tinha um currículo porque o pai dele ele já tinha participado como chefe de obra nas construções do pai dele. Ele estava pronto para ocupar o cargo. Ele fez várias entrevistas e não passou. Aí na última ele falou assim, eu só quero entender por que eu fui o primeiro a chegar, eu sei que eu tenho um bom currículo, por que eu não passei? A resposta foi a seguinte, olha só, querido,
Nós, o peão não está acostumado a receber ordem de um negro. Para início de conversa, eles nem vão acreditar que você é negro, que você é engenheiro. Essa é a realidade do nosso país. Claro que saímos lá arrasado e tal. Eu me lembro também de ter feito um comercial numa loja de tecidos. Auge da Chica da Silva, não sei o que, voltei dos Estados Unidos, sei lá de onde. Aí me chamaram para fazer. Anos 70, anos 80? Mentira. Tinha auge de Chica da Silva. Nenhum. Eu fui chamada porque eu mandei fotos minhas para várias agências para fazer comerciais, essas coisas. Não tinha Chica da Silva ainda não, estou falando de 1971, por aí. Chica da Silva foi 76, 77. E aí, eles fizeram um piloto comigo, envolta nos tecidos, meio meio estandados, com umidece, não sei o que, fotos lindas. O rapaz me mostrou as fotos depois. Mas foi um piloto para mostrar para o cliente. E o cliente falou o seguinte: olha, não vai dar. Não vai dar, a nossa loja vende para a classe média. A classe média é preconceituosa e não vai aceitar a sugestão de uma negra. É uma loucura, né? Então eu fico muito emocionada quando eu vejo que devagarinho a gente está aí colhendo as cotas, a gente tem uma revista só de negros, que o ideal seria que não precisasse ter uma revista só de negros, mas essa revista provou que negro é bonito, que negro escova os dentes, que negro usa sabonete, que negro consome, né? Tanto é que tem um monte de patrocínios ali, né? E as capas mostram, enfim, todos os negros que tem na revista Raça são lindos. Porque essa coisa de beleza é tão... né? Mas é claro que a revista Raça, como qualquer outra empresa, vai escolher o mais bonito, né? Eu fico muito emocionada quando me perguntam se alguma coisa mudou nesses 40 anos que eu tenho de carreira. Porque quando eu entrei para o movimento negro, eu entrei dizendo: eu vou fazer parte desse grupo porque eu quero. Eu quero preparar um mundo melhor para os meus filhos e para os meus netos. Então eu considero um privilégio, porque quando a gente tem 20 anos, a gente não sabe se vai viver até os 40. Quando a gente tem 40, a gente não sabe se vai viver até os 60. E eu estou com 68 anos e eu fico muito emocionado de ter lutado por isso, de ter contribuído para isso e de estar aqui vivo, testemunhando essa virada lenta, mas que é uma virada. Eu sou de Oxum, né? Eu sou muito chorona, demorei até que eu segurei bem. E mais uma coisa que também envolve o negro é a religião. Você acha que hoje as religiões de matrizes afro sofrem menos perseguição, como candomblé, umbanda, e tem mais aceitação, até mesmo uma certa elitização? Eu acho que está sendo menos discriminado do que quando eu era adolescente. Eu me lembro que quando eu era adolescente, a
A minha mãe frequentava um banda, hoje ela é testemunha de Jeová, e ela recebia a vovó Cambina, linda. E eu me lembro que eles me pediam lá em casa para não dizer que nós éramos umbandistas, porque eles sabiam que nós íamos ser discriminados, porque nessa altura nós não estávamos mais no Morro do Cantagalo, nós estávamos no morro, num prédio, no Leblon, de classe média baixa, mas era um prédio na zona sul do Leblon. Então, eu não comentava com as minhas colegas que minha mãe era um bandista que recebia a vovó Cambinda e que meu pai era kardecista. Então, nesse sentido, eu acho que a gente avançou um pouco e eu não me lembro de, na época, tantos brancos se assumirem como umbandistas ou candomblecistas, enfim, brancos e negros, eu acho, as pessoas de modo geral. Agora, infelizmente, ainda sofremos muita perseguição por parte dos evangélicos, né? Eu sou testemunha disso, porque eu trabalhei na Secretaria de Direitos Humanos e eu fui testemunha de uma casa de umbanda ser totalmente destruída, como sendo uma coisa do demônio, por evangélicos. Mas tive o privilégio também de acompanhar a reconstrução e de ir na inauguração dessa casa. E como é que está a criminalização desse tipo de ato? Eu acho que ainda não é considerado crime. Que eu saiba, não. Ainda é tratado apenas como intolerância religiosa. Mas eu acho que tem que ser considerado crime, porque é um direito de cada cidadão ser fiel à sua convicção religiosa, espiritual, seja lá o que a gente queira dar. Inclusive, eu tinha essa semana participar de um programa sobre intolerância. Infelizmente, não deu, mas é uma coisa abominável, a intolerância com qualquer coisa, né? Com a sua opção sexual, religiosa. É o fanatismo, né? Intolerância com a classe. Não precisa ser social. religioso, pode ser clube Qualquer de tipo de futebol. intolerância é abominável. Como é que você se coloca religiosamente hoje? Será que o teatro que é o tempo onde o artista exerce a função espiritual dele? Pois é, você sabe que quando a minha mãe era da Umbanda, ela ficava muito preocupada, porque ela dizia que eu era uma médium nata, que eu tinha que desenvolver isso aqui. E de repente ela recebeu um recado de que eu exercia isso no palco. Fiquei aliviada, porque é uma grande responsabilidade. Você, né? É uma grande responsabilidade você dizer assim, então, vou me dedicar a isso e de repente, no meio do caminho, você não se dedicar na medida que tem que ser. E mais uma coisa para você chorar aqui. Você não teve filhos naturais, mas você adotou vários. Além daqueles que, né, você considera também como seus filhos. Como é que é a Zezé Mota mãezona? E será que você vai levantar mais essa bandeira da adoção também, do seu ativismo? Aí, uma boa ideia. Uma boa ideia. Fala disso aí, você tem quantos filhos adotados? Cara, eu tenho que contar, porque são assim, são três sobrinhos, né? Mardim e Sirlene, são minhas sobrinhas. E a Érica, que mora comigo, que eu já considero minha filha, que a mãe dela não ouça isso, porque é morrer de ciúmes. Mas eu considero a Érica já minha filha. São três
bom, mas eu não criei a Érica já vim para cá adulta. Mas eu peguei duas sobrinhas na pré-adolescência e tem duas órfãs, a Carla e a Cíntia, já são 5, né? E tem um menino que o Clube da Luluzinha nunca deixou morar na casa, que é o Robson de Souza, que eu tive que adotar num abrigo. Ele se considerava meu filho, eu me considerava mãe dele, mas, gente, a Luciana, são 6 meninas. Tem a Luciana que eu adotei com 4 anos de idade. E quem te considera como mãe de consideração? E a Luciana nunca me perdoou muito de ter adotado outras, porque ela foi filha única durante muitos anos. Ela já está com 40 anos, as outras estão com 30, 25, 26, 27, não sei o quê. Na verdade, são 6 meninas e um menino, que o Clube da Luluzinha me deixou alegando que ele vai fazer uma bagunça no banheiro, vai deixar a tábua virada, vai botar a toalha molhada na cama, vai desarrumar tudo, não vai lavar a louça. E assim o Robson, na adolescência, nunca morou comigo. Mas por vingança, quer dizer, por uma ironia, não é vingança, uma ironia do destino, ele se casou, teve um filho, se separou e na separação foi morar com os sogros, porque ele não tinha condição de montar uma casa. A moça engravidou, ele teve que casar, não teve condição de montar uma casa, constituir, né, para coisa aqui. Então, quando ele morava com os sogros, quando ele se separou, ele ficou na rua, né? Aí, por uma ironia do destino, ele ficou morando comigo quase um ano. Mas aí já estava tudo certo. Então, eu tenho 6 filhas, um filho e, deixa eu ver quantos netos, 2 da Nadine, 2 da Sirlene e um do Robson. 5 netos. Tem da Luciana. 6 filhos e 6 netos. Para finalizar, eu queria que você mandasse um recado, que tem como objetivo um jornal de uma comunidade na Barra da Tijuca, apesar da internet alcançar a todos, mas uma comunidade na Barra da Tijuca, a gente sabe que muita gente vem do subúrbio, né? E eu queria que você mandasse um recado, né? Porque a maioria é classe média, as famílias da ABM, que é para onde vai esse jornal, que são constituídas de afrodescendentes. Manda um recado. Para vocês é o seguinte, parabéns por ter chegado até a Barra da Tijuca e conquistem seu espaço, seus direitos, a cotovelada. Esse espaço é meu e ninguém toma. Obrigado, Zezé. Muito obrigado. É uma maravilha. Uma artista negra brasileira. Não está baixo essa cadeira, não, para você? Não. Se quiser, eu sento no chão. Não. Não pode me fazer rir, hein? Eu acho que eu vou precisar de uma almofada. Você quer uma almofada? Almofada? Pega. Estou achando... Não, juro que não é sacanagem. Eu vou sentar no chão, sério. Não, fica na rua.